Assunto tão importante nos dias atuais, aliás, sempre, mas parece que da década de 70 para cá, nós nos ocupamos mais a discutir o lugar que moramos, o lugar que vivemos. E a ciência nos acompanha como uma demanda social. Por isso é importante também pensar, e eu gostaria de fazer uma reflexão com as duas especialistas sobre o ambiente das empresas como exemplo. Como exemplo não, como fato, né? Sim. Existem alguns cuidados que as empresas precisam ter, porque existe uma legislação e existe também um bom senso. Então a legislação ajuda, de toda forma, a que o ser humano compreenda que é uma necessidade que ajuda a própria vida do ser humano. Sem dúvida. Né? Então nós temos alguns cuidados que as empresas precisam ter desde a construção e a manutenção das suas empresas, não é assim? Sim. Ou das comunidades também, né? Do ponto de vista da engenharia sanitária, Wanderleia, como é que nós podemos pensar esses cuidados que as empresas e as comunidades precisam ter desde a sua fundação e a vida toda? Porque enquanto existe uma empresa, enquanto existe uma comunidade, nós precisamos pensar nesses cuidados, Sim, não é assim? Isso mesmo. Um exemplo de uma empresa, quando ela se implanta em determinado local, antes de ela se implantar, se instalar, ela precisa realizar estudos sobre o local, porque ela vai causar algum tipo de impacto naquele local, desde impacto local, que é naquela comunidade, como até impacto regional, que se estende ao longo de uma bacia hidrográfica, por exemplo. Que tipo de impactos? Pode ser impactos tanto positivos quanto negativos, mas os mais significativos são principalmente com o meio ambiente, né? Então ela vai estar gerando resíduos líquidos e sólidos. Os líquidos são os esgotos, né? Porque e os sólidos também, porque aquela empresa ela gera esses resíduos e precisa saber a forma adequada de encaminhar e de tratar isso, e precisa conhecer localmente como é administrado isso pelo setor público também. Então a engenharia sanitária e ambiental chega nesse ponto para auxiliar desde o projeto e fazer a gestão disso, e tratar toda essa parte do saneamento das empresas, principalmente na parte de resíduos sólidos, que gera um volume muito grande de resíduos devido ao grande consumo, né? Então é um momento que faz mais diferença também cuidar desse ponto. Assim. Puxa, quanto cuidado, né? Sim. Quanta atenção, na verdade, que é preciso ter na comunidade, na empresa, desde a fundação. Isso. E todo o processo tem que ser pensado ambientalmente isso. Já antes, né, Wanderleia? Isso mesmo. E na área do direito, Maria, como é que nós podemos pensar nessa percurso todo que uma empresa ou uma comunidade percorre desde a sua fundação, a sustentação toda do seu modo de vida, de subsistência? Pois é, né? O direito sempre com uma abrangência vasta, né? No trato dos temas, e o direito ambiental não é diferente disso. No Brasil, a nossa Constituição de 1988, ela veio na onda, vamos dizer assim, do relatório de Brundtland, que eu citei ainda há pouco, de 87. Então, a própria Constituição, ela também traz no artigo 225 o conceito de sustentabilidade como a preservação para gerações futuras de recursos, dentro desse conceito para balizar as tratativas legais em relação ao meio ambiente no Brasil. Então, as diversas leis que existem, Código Florestal, Lei Nacional dos Recursos Hídricos, Política Nacional de Saneamento, Política Nacional de Resíduos Sólidos, são algumas das principais leis que nós temos. E todas essas leis, elas estão balizadas na Constituição e no princípio máximo que a Constituição traz acerca de meio ambiente,
que é justamente esse conceito de sustentabilidade. Então, uma empresa, uma corporação, ela precisa estar atenta a toda a legislação concernente à sua atividade, aos impactos que ela vai causar, às suas responsabilidades legais, porque dentro do direito ambiental, se tivesse que destacar um tema, a questão da responsabilidade ambiental, ela é, sem dúvida nenhuma, o tema máximo dessa situação. Por quê? Porque uma empresa, quem vai causar um impacto, ele pode ter uma responsabilidade penal, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade administrativa, e toda essa complexidade precisa ser vista por um técnico, né, por um especialista da área que veja, que identifique por onde aquele empreendimento, aquele projeto pode caminhar, os resultados que pode alcançar e os cuidados que precisa ter. Perfeito. E importantíssimo isso que vocês estão trazendo, né? Lógico, estamos com duas especialistas da área, né? Mestres e doutorandas nas áreas respectivas do direito ambiental e da engenharia sanitária. O que mais nós podemos oferecer para as empresas? O que mais a Morada das Tradições tem a compartilhar com as pessoas em termos de pesquisa, em termos de trabalho, e que é possível conversarmos e refletirmos sobre a importância da sustentabilidade no meio ambiente? É o assunto que a seguir vamos desenvolver.